Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia e hoje a gente vai falar de um tema bastante importante relacionado ao território brasileiro, que é sobre a formação da população brasileira, tá ok? Então, a população é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas e diversas de várias partes do espaço mundial. Então, quando nós falamos em população brasileira hoje, a gente tem que pensar que a nossa população, ela é o resultado de diversas culturas, de diversos povos que vieram para o território brasileiro desde o processo de colonização, tá? Entre esses povos que vieram, nós tivemos os portugueses, os africanos, os árabes, italianos, espanhóis, alemães e vários outros povos, tá? Se deslocaram para cá. Antes do processo de colonização, nós tínhamos os povos indígenas e os portugueses foram responsáveis em fazer o processo de colonização, ok? Então, de todos esses povos que eu citei agora, 3 deles se tornam de fundamental importância e que faz da nossa sociedade, da população brasileira, ser uma população tão diversificada no processo da cultura, né, do que se faz parte da cultura da população brasileira. Entre eles estão os índios, que já estavam aqui no processo, antes do processo de colonização, os portugueses, que foram responsáveis por essa colonização, e os negros, que vieram para servir de escravos aqui no Brasil, tá? Então, esses 3 povos aí, eles são os responsáveis pela formação da cultura hoje da população brasileira, tá? Então, os portugueses chegaram no Brasil há mais de 500 anos. Porém, quando aqui chegaram, já encontraram, né, centenas de moradores em um espaço que até então não era conhecido como Brasil e nem era conhecido pelo restante do espaço mundial. O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas. Os tupis habitavam na costa brasileira e em várias outras regiões do território brasileiro, tá? Além de trazer a cultura, os costumes e os seus países de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem povos africanos também para cá para o Brasil. Então, os portugueses eles trouxeram a língua portuguesa, trouxeram a religião católica, trouxeram vários costumes deles, né? Vários tipos de comidas também, que faziam parte da cultura portuguesa. Trouxeram também a forma de administração do espaço, que foram eles que começaram a fazer isso dentro do território, e trouxeram também os negros para que se tornassem escravos dentro do território brasileiro, tá? Então, outra característica importante implantada pelos portugueses, como já falei, foi a língua portuguesa. Falamos da religião católica, que foi muito importante nesse processo de colonização. A sua implantação demorou um longo período, tá? Pois os indígenas que aqui viviam já possuíam seu próprio idioma, só por volta de 1750 que ele passou a ser usado com mais frequência, tá? Então, foi muito difícil essa adaptação de troca, de imposição de língua portuguesa aos povos indígenas que já tinham, né, as suas próprias línguas, né, diversos tipos de línguas aqui no Brasil. Porém, o português falado no Brasil, né, ele é bem diferente do português, né, que se fala em Portugal, né? A gente percebe algumas diferenças bastante grandes em relação aos 2 tipos, né, de línguas faladas nesses 2 territórios. Além da língua portuguesa, também trouxeram os instrumentos, né, feitos de ferros, como machados, espadas, facões e vários outros instrumentos de trabalho que foram trazidos pelos portugueses, tá? Com a chegada dos negros dentro do Brasil e que foram trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características em sua cultura. Para a religião, os negros trouxeram as crenças, os espíritos, né, os candomblés, que eles acreditavam que eram as crenças, né, dos povos negros. Trouxeram também músicas, vários tipos de músicas, vários instrumentos de origem africana. Os povos africanos também influenciaram na sua língua, em nossa língua, com sotaques, com palavras, como senzala,
como moleque, macaco, quindim. Então, quer dizer, isso é para mostrar para a gente que cada grupo de pessoas que chegaram aqui no nosso território, eles trazem consigo a sua cultura, né? Quando eles vêm de seus países de origem, eles não deixam lá aquilo que eles sabem, a cultura, o modo de viver. Eles trazem consigo. E quando eles chegam aqui, eles colocam isso em prática. Então, as suas danças, o seu modo de falar, as suas comidas, os seus deuses, todos são colocados em prática aqui no território brasileiro, no caso, a gente está falando do Brasil, tá? Então, muitos brasileiros de origem negra também contribuíram para a formação da nossa cultura. Como é o caso, né, nós temos várias pessoas, né, que são responsáveis por esse processo da cultura dentro do território brasileiro. Ok? Então, nós falamos aqui um pouco a participação desses 3 povos que são responsáveis pela formação da nossa cultura e também destacar a diversidade cultural que nós temos dentro do Brasil, que nosso território, nosso país, ele é rico nessa diversidade cultural devido ao processo de colonização que nós tivemos e devido aos povos que vieram e, claro, que os povos indígenas que já estavam aqui no território brasileiro. Ok, crianças? Essa foi a nossa última aula de geografia. A partir da próxima semana a gente vai fazer a revisão. Estudem, tá? Analisem lá a apostila de vocês, marque aquilo que vocês não entenderam. Qualquer dúvida, qualquer situação, vai lá no meu PV que a gente tira as dúvidas, ok?